Sejam todos muito bem-vindos! Tá começando mais uma edição do nosso Hora D. Vem-te embora, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão. Vambora juntos? Olha, muito obrigada. Sextou! É, meu povo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Estamos vencendo na vida, estamos vencendo os desafios. Vambora, Maranhão, porque está começando o nosso Hora D e é com muita alegria que eu faço essa companhia para você. Horário do almoço, horário sagrado. Muitíssimo obrigada, tá? Muito obrigada. Até às 13h30 a gente vai junto, levando informação e, claro, sempre direto do nosso jornalismo. Por falar nisso, vambora começando aqui e eu já começo a destacar, inclusive, as informações para você do nosso Hora D, porque homens foram presos após capotarem um carro roubado na estrada de Ribamar. E já foi marcado o júri do assassino confesso da menina Alana Ludmila, ela que foi morta brutalmente no ano de 2007. E termina agora, gente, dia 10, as inscrições para o Colégio Tiradentes na Vila Palmeira. Já detalhes aí para os pais e para as mamães de forma geral. Eleições 2020 e a gente fecha a semana com mais um sabatinado. O candidato será Eduardo Braide do Podemos. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, Maranhão, vambora, cadê meu sextor? Vambora, já subi dessa mão, botando pro céu, apontando, aliás, para aquilo que não passa jamais, né? Já procurou prestar atenção nisso? Mas vambora! Ó, vambora! O que é isso, gente? É um ensaio. Tô indo! Vambora! Sobe a mão. Pegou? Não solta nunca mais, até pelo amor de Deus. Não solta não, vambora, família. Presta atenção numa coisa. Hoje é sexta-feira. Vai baixando esse som aí, Pela. Vai baixando esse som, porque hoje é sexta-feira, eu não sei quantos desafios você enfrentou essa semana. Deve ter sido muitos, né? A gente tem tanta coisa para enfrentar na vida. Meu Deus do céu, se a gente olha para trás, é uma verdadeira enxurrada de desafios, não é não? Mas você já parou para prestar atenção que o desafio vai preparando a gente? O desafio vai preparando a gente quando a gente encara ele de frente. E sabe para quê? Para coisas que a gente não tem nem noção que possam acontecer. Mas tem uma coisa que tem que ficar certa aí na sua mente. São coisas extraordinárias. Então, quando esse desafio chegar, não vai te embora dele não. Bora enfrentar. Você está sendo preparado para coisas que ainda vão vir e serão extraordinárias. Presta atenção nisso. Vambora, Maranhão, 12:04. Vambora começar o nosso Hora D. Lembrando, claro, que você tem também de olho no seu portal MA10, portal que te deixa sempre muito bem informado. QR Code na tela para facilitar a sua vida e sempre, claro, destacando aqui, você pode ativar a câmera do seu celular, direcionar e já te leva direto para o nosso portal MA10. Mas vambora de informação. 4 suspeitos de praticarem assaltos próximo ao Maiobão foram presos ontem após o veículo em que eles estavam aí capotar ali na estrada de Ribamar, sentido Maiobão-Forquilha. Você vai ver agora. Nas imagens que foram gravadas por motoristas que passavam pela MA 201 e também por moradores, um veículo capotado na altura do bairro do Lima Verde, em Passo do Lumiar. Segundo a Polícia Militar, motorista e passageiros acidentados são suspeitos de uma tentativa de assalto. Antes de sofrer o acidente, os suspeitos tentaram realizar um assalto a uma loja de eletrodomésticos localizada na estrada de Ribamar. A polícia foi informada e conseguiu frustrar a ação criminosa. Na fuga, o condutor do veículo perdeu o controle e capotou na rodovia. Os suspeitos não sofreram ferimentos. 4 deles foram levados para a delegacia e presos em flagrante. Um outro suspeito conseguiu fugir. Todos os elementos, assim como os produtos utilizados no roubo, foram conduzidos para a delegacia do Maiobão para que os criminosos fossem autuados em flagrante delito. Ainda de acordo com a polícia, a suspeita é que o carro tenha sido roubado dias antes na capital. Um veículo Sandero
que os negros utilizavam para praticar o assalto. Inclusive capotaram o veículo durante a fuga e foi verificado no sistema que esse carro foi roubado no bairro Bassaldânia no sábado passado. Olha, deixa aqui a imagem na tela. Deixa eu falar só um detalhezinho aqui rápido. Hoje eu conversava com o Silvão Alves, que estava acompanhando também esse caso. Não que tenha que acontecer alguma coisa, muito pelo contrário, que a gente não deve desejar o mal a absolutamente ninguém. Mas o interessante é que capotaram o carro e aí levantavam, tá tudo bem, só bateram assim a poeira que estava de mar no corpo e aí levantaram e a polícia já levou direto. Eu fico impressionada. De todo o meu coração, eu fico impressionada. Levantaram, capotaram o carro, saíram e, ó, tudo certo, só tirou a poeirinha. Sinceramente, vambora, que tem mais uma informação importante, porque foi marcado o júri. Olha, Robert Cerejo Oliveira, você se lembra desse nome, mas ele é o assassino confesso da menina Alana Ludmila. Ele é um dos 48 réus que vão a julgamento no Tribunal do Júri de São Luís neste mês de novembro. A sessão para a decisão judicial contra o réu vai ocorrer agora, viu? Dia 10 de novembro, semana que vem, terça-feira. Alana Ludmila, essa menina linda, ela foi morta brutalmente em novembro de 2017. O Robert Cerejo, ele vai a júri popular e vai responder pelos crimes de feminicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. Ele foi preso 3 dias depois de ter estuprado, matado e enterrado dentro de casa, e era na casa dela, tá? Da criança, onde ela morava, lá em Passo do Lumiar. Ele fez toda esta maldade com esta criança. E nesta época, inclusive, nós acompanhamos muito de perto uma mobilização em todo o estado, principalmente da comunidade. Foi preso, ele está lá no Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde então. E a gente vai seguir acompanhando, obviamente. Terça-feira está marcado um caso que chama a atenção pelo requinte de crueldade, principalmente porque a gente está falando de uma criança também. Esse caso movimentou a cena policial, continua movimentando. Não se traz de volta a vítima, mas se tem a sensação de, pelo menos, a justiça tenha sido feita. Eu vou rapidinho para o intervalo. Você já sabe que a gente está numa semana de sabatinas. Na volta, a gente já volta com mais um dia de sabatinados. Hoje, o candidato Eduardo Braide, peço a sua atenção. É um instante só e eu estou voltando. De volta com o nosso Hora D e agora dando início às nossas sabatinas, a mais um candidato à Prefeitura de São Luís. Muito bem, agora sim, a gente dando início oficialmente, o sabatinado de hoje será o candidato Eduardo Braide, do partido Podemos. Candidato, o tempo começa a rodar a partir de agora e aí a gente passa então a falar um pouco sobre a vida e trajetória do candidato, tá bom? Então, a partir de agora já começa. Eduardo Braide, nascido em São Luís, 44 anos, formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. O candidato já atuou como secretário municipal do Orçamento Participativo da capital maranhense entre os anos de 2009 e 2010. Além disso, foi diretor da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, que é a CAEMA. Esta é a segunda vez que o candidato ele concorre à Prefeitura de São Luís. Foi eleito deputado federal e também cumpriu 2 mandatos como deputado estadual e seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Difusora. Candidato, vamos começar falando então nesse tema livre que a gente começa. Lembrando que o senhor tem 2 tempos de 15 minutos e ao final o senhor tem 2 para as suas considerações finais. Falar de transporte público, que é uma grande fala da população. E no seu plano de governo, nas suas propostas, o senhor fala sobre construção de terminais, a disponibilização de espaços. Mas em outras cidades, a gente também sabe que esta realidade de terminais nem é mais tão presente assim, porque isso é feito até nas ruas, essa integração. E o senhor sofreu críticas porque para a maioria das pessoas, até para alguns candidatos, a interligação não tem fim nestas sugestões que o senhor coloca nas suas propostas. Existe alguma possibilidade de mudança nisso ou não? Kate, você me dá uma grande oportunidade de falar sobre esse assunto que para mim é muito importante. Primeiro dizer a você, a quem nos assiste, que a sugestão de implantar os 3 terminais de integração veio da população.
da população da área Itaquibacanga, da população da área da Cidade Olímpica e Cidade Operária e da população da Vila Luizão. Quando você fala em relação a outras cidades que não implantam mais terminais de integração, não precisa ir muito longe, eu vou para Teresina. Teresina tem menos pessoas do que São Luís, menos habitantes e tem mais terminais de integração do que São Luís. E com um detalhe, os últimos 2 terminais de integração de Teresina foram inaugurados esse ano. Então, o que eu quero dizer a você que está em casa? Os terminais de integração não serão feitos da forma que está o atual modelo. A gente viu que recentemente houve até um pedido de intervenção lá, interdição do terminal de integração da Praia Grande. Serão terminais modernos, terminais onde você vai ter segurança, vai ter o conforto necessário de fazer a sua viagem. Qual é a vantagem de um terminal de integração nessas localidades? Junto com o terminal de integração chegam as linhas alimentadoras. Então vou dar um exemplo para você que é da Cidade Olímpica. O terminal vai ser na Cidade Olímpica e as linhas alimentadoras vão chegar em comunidades e bairros que nunca chegaram. Por exemplo, Residencial Maria Aragão. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto, falando em relação ao transporte coletivo. Qual que é o grande problema do transporte coletivo hoje em São Luís? Nós temos uma frota de quase 1.000 ônibus. E o grande problema é que os ônibus rodam muito devagar, a uma velocidade média de aproximadamente 8 km por hora. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os ônibus expressos, sem gastar um centavo. Vamos pegar os ônibus articulados e eles irão de terminais para terminais sem paradas. Você vai ter uma viagem mais rápida, vai chegar com 30% menos de tempo do que você gastaria se estivesse pegando um ônibus normal. Por outro lado, também assumi um compromisso de aumentar o tempo de duração do bilhete único e algo que eu não aceitarei jamais como prefeito, zerar o cartão de passagem no final do ano. Se você comprou o crédito, ele é seu. Não vai ter mais essa história de zerar crédito de passagem. Agora, o senhor falava agora sobre orçamento, gestão pública, gastos, né? A gente sabe que 2021 está chegando, nós temos um orçamento apertadíssimo aí da Prefeitura de São Luís, 3,5 bilhões, a gente tem uma folha de pagamento que ultrapassa aí, está na casa dos 52%, e são muitas as propostas, candidato. Onde buscar recursos, então, para colocar em prática tudo isso, já que a gente está falando de construção, né? Está falando de propostas que vão precisar se concretizar para quem está em casa entender de onde vêm essas verbas, como fazer para buscá-las. Hoje o senhor está deputado federal, o senhor está almejando um cargo à Prefeitura de São Luís. Obviamente, o senhor se desliga. Como vai funcionar isso na prática para a busca desse orçamento? E é exatamente com esse exemplo, Kate, que você me dá que eu quero trazer e levar a você que me assiste. Eu sou deputado federal. Eu sou o deputado federal do Maranhão que menos gastou recursos da Câmara no ano passado. Pode pesquisar, está lá no portal de transparência da Câmara dos Deputados. Esse ano, ao longo do ano inteiro, eu só gastei R$57 mil para manter a verba indenizatória do meu gabinete, que são as despesas necessárias ao gabinete. Faça a comparação. Eu lanço um desafio a você, com os outros candidatos que são deputados. Vejam quanto gastou cada um esse ano. Com isso, eu já dou a resposta a você, Kate. Governar é saber eleger prioridades. Nós temos um orçamento previsto para o ano que vem de 3,5 bilhões, mas só para a saúde nós temos R$1 bilhão. Para ser mais exato, 964 milhões de reais. Quem disser que não tem condições de melhorar a saúde de São Luís com um orçamento de R$1 bilhão é porque não sabe administrar realmente uma cidade. O que nós vamos fazer? É aproveitar as novas fontes de recursos que virão para São Luís, e é bom que se diga. Vou dar um exemplo, o novo Fundeb, que eu ajudei a aprovar na Câmara dos Deputados. Quando a gente aprovou o novo Fundeb, Kate, na Câmara dos Deputados, nós mais do que dobramos o recurso do governo federal para o novo Fundeb. Antes da aprovação era só de 10%. Nós passamos para 23%. Isso quer dizer que a partir do ano que vem, nós vamos ter mais recursos para construir creches, nós vamos ter mais recursos para reformar as nossas escolas que precisam ser reformadas. Nós temos escolas que hoje ainda não têm água no banheiro. E com o recurso do novo Fundeb vai servir exatamente para a gente fazer isso. Mas ao lado disso, em se falando em orçamento, São Luís tem um crédito a receber do antigo Fundef, que hoje, em valores atualizados, dá algo em torno de R$700 milhões. Isso dá para fazer uma verdadeira revolução na educação. E ao lado de tudo isso, São Luís começou a receber, desde o ano passado, o recurso dos royalties da mineração, que é um recurso que a Vale deposita todos os meses à Prefeitura de São Luís por ter a sua estrada de ferro que corta
o território de São Luís. Só no ano passado foram mais de 40 milhões. E esse ano a previsão é que nós tenhamos mais de 60 milhões de repasse. Então são novas fontes de recursos e é assim, mostrando de onde vai sair o dinheiro que a gente vai tirar do papel os compromissos que nós assumimos em nosso programa de governo. Muito bem, no seu currículo existe também a passagem, o senhor falando de gestão, de saber gerir. O senhor passou pela CAEMA, né? E existem muitas críticas também em torno desse assunto, da sua passagem por lá. Hoje nós temos um marco regulatório. Minha pergunta é, o senhor é a favor da privatização? Kate, esse é um assunto muito importante. Eu vejo muitos meus adversários falarem de CAEMA e eu quero dar uma explicação a você que está em casa. A CAEMA é uma empresa tem mais de 54 anos de existência. Eu fui presidente da CAEMA há 15 anos atrás e durante um período só de 1 ano e 2 meses. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Nesse período de 1 ano e 2 meses, a CAEMA sempre foi conhecida como cabide de empregos. Eu fiz o inverso. Eu fiz um concurso público para mais de 1.000 pessoas e hoje essas 1.000 pessoas estão trabalhando na CAEMA. Eu criei um programa chamado Água em Minha Casa, que foi levar água para os 100 municípios mais pobres do Maranhão. E eu tenho muito orgulho, porque depois de 2 anos foi divulgado um estudo onde mostrou que o índice de desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida das pessoas nesses 100 municípios mais pobres do Maranhão melhorou. Eu implantei vários sistemas de abastecimento aqui na capital, fiz várias ações de ação ambiental para retirada de ligação de esgoto clandestino. E sabe qual é a diferença? Na minha época não tinha praia poluída. Na minha época você poderia banhar tranquilo no mar. Agora sabe qual que é a diferença? Ninguém fala da CAEMA de hoje. Sabe por quê? Porque a CAEMA de hoje é administrada pelo grupo político dos meus adversários. Então eles falam de 15 anos atrás e não falam da CAEMA de hoje. É exatamente por isso que você só vê eles falando da CAEMA de 15 anos atrás. Mas marco regulatório. Muito importante esse tema, Kate. Qual é a função verdadeira do marco regulatório? É trazer para o setor de saneamento básico a maior dificuldade que se tem hoje, que é de investimento. Então, o que prevê o novo marco legal de saneamento básico? A possibilidade da iniciativa privada investir no serviço de saneamento básico. E eu sou favorável que isso aconteça. Eu sou contra a privatização pura e simples, e vou explicar por quê. Toda vez que acontece a privatização, o poder público perde o controle do valor da conta, da tarifa. Então eu não posso admitir como prefeito pensar só em colocar mais água nas casas das pessoas e levar mais esgotamento sanitário sem me preocupar com o preço da sua conta de água, com o preço da sua conta de esgoto. Então o que nós vamos encontrar é exatamente o meio termo, a possibilidade e a capacidade de atrair investimentos para que chegue água nos bairros mais distantes, para você que tem a dificuldade, às vezes, de levar seu filho na porta da sua casa porque o esgoto está passando a céu aberto, possa ter uma rede de esgoto sanitário, mas também o compromisso do prefeito de São Luís, que não vai deixar a conta de água aumentar, que não vai deixar a conta de esgoto aumentar fora daquilo que está previsto na realidade. Eu acho que assim nós vamos conseguir unir a importância que é o novo marco legal de saneamento básico, mas também a preocupação em não aumentar os gastos daqueles que vivem, principalmente desse bem que todos nós sabemos que é essencial, que é o tratamento do esgoto e o acesso à água tratada. Candidato, um outro grande questionamento das pessoas, sobretudo nesse tempo de pandemia, tem sido a empregabilidade. Como conseguir o meu emprego, já que muitas frentes foram desfeitas, muitos trabalhadores em casa, muita gente passando necessidades, sobretudo agora nesse horário do almoço, sem ter nem o que comer. E eu destaco sempre isso aqui, porque quem tem realmente fome tem pressa, precisa do seu ganha-pão, né, da sua renda ao final do mês. Na sua gestão, efetivamente, como é que o senhor vai disponibilizar frentes, né, de oportunidades para as pessoas, uma vez que a gente está num cenário em que aponta completamente diferenciado para isso? Kate, o meu primeiro compromisso em relação à geração de empregos é dar continuidade às obras da atual gestão. Esse compromisso, inclusive, está em meu programa de governo registrado no cartório eleitoral. A obra do Canal do Turu, a obra de drenagem do São Raimundo, Santa Bárbara, Avenida São Jerônimo, as praças que estão sendo feitas, todas essas obras geram emprego. E a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, todas elas estarão a todo vapor para ser concluídas. E assim a gente já consegue manter os empregos que estão sendo gerados por essas obras. Mas agora eu quero falar a você que é jovem, a você que eu conheço a realidade, que a maior dificuldade que tem hoje no mercado de trabalho é quando alguém chega e pede para você o seu currículo e pede a sua experiência. E às vezes porque você acabou de sair de um curso técnico,
acabou de sair de uma faculdade, não tem a experiência necessária. E é por isso que nós vamos criar o programa Caminho para o Emprego. O programa Caminho para o Emprego vai oferecer estágios remunerados, pagos pela prefeitura, para que você, jovem, possa ter durante o período de estágio a experiência tão importante que é cobrada pelo mercado de trabalho. Mas mais do que isso, o conhecimento necessário para que você adquira a educação tão importante nesse período do estágio. Assim nós vamos preparar você e mais do que isso, já vamos dar o primeiro passo para que você seja contratado para o seu primeiro emprego. Ao lado disso, nós vamos implantar o Programa Municipal de Cultura de São Luís. Eu quero que São Luís seja uma cidade que tenha cultura o ano inteiro. Não tem forma mais rápida de se gerar emprego do que por meio do turismo. Geração de emprego e renda por meio do serviço. E a partir do momento que São Luís conseguir colocar suas manifestações culturais, o seu artesanato, toda a beleza e riqueza que nós temos na parte cultural, gastronômica de São Luís para funcionar o ano inteiro, nós vamos começar já a partir do ano que vem a gerar emprego e renda o ano inteiro. Então, pela sua fala, candidato, o senhor é favorável, claro, pela formação de frentes de trabalho. Mas, recentemente, um candidato do PCdoB disse que o senhor votou, né, o senhor teria votado a favor pelo fim, né, numa recente, em 2019, numa votação da mini-reforma trabalhista. Então, não é um contrassenso? Contrassenso é ele mentir uma campanha. Eu tenho a certidão da Câmara dos Deputados que mostra exatamente o contrário, que eu votei a favor do trabalhador. Aliás, Kate, você me traz um debate aqui, uma situação muito importante. Nunca vi tanta fake news nessa eleição. Acho que o candidato, o primeiro compromisso que ele tem que ter é de falar a verdade. Ainda mais o candidato que fez essa colocação, porque ele é deputado federal e no segundo mandato. Ele, mais do que ninguém, deveria saber que o que ele falou não foi verdade. Então, se você quiser, ao final da entrevista, eu passo para você a certidão que foi fornecida pela Secretaria-Geral da Câmara, onde mostra que, nesse ponto, eu sempre votei a favor dos trabalhadores. Eu tenho 2 mandatos de deputado estadual. 2. Eu fui 8 anos deputado estadual. Eu estou no meu segundo mandato de deputado federal. E já lancei um desafio a todos os meus adversários. Nesses quase 10 anos de mandato, me apontem pelo menos uma votação que eu votei contra o povo. Não encontraram até hoje. Como não encontraram, inventaram essa fake news que já foi desmentida pela própria Câmara dos Deputados. Muito bem, a gente agora nesses minutos finais, o senhor vai poder então, a gente vai colocar na tela as cartelas para que o senhor responda, escolha primeiro, né, número, nome e bairro e no próximo bloco o senhor responde as perguntas, ok? Já está na tela, o senhor já pode escolher, portanto? São quantas? 3. 3. É. A 5. Muito bem, 5 é Dilson do Centro. O número mais bonito da tela, o 19. Erivaldo da Ponta da Areia. E a primeira é Etilene. Então, Etilene do São Francisco. 5 Edilson do Centro e, portanto, o 19 Erivaldo da Ponta da Areia. Foram os 3 nomes, números e também localidades que o candidato escolheu. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, ele já segue, portanto, respondendo a estes questionamentos feitos pela população. Instante só, a gente já volta. Estamos de volta com a nossa sabatina, os candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Eduardo Braide, que está com a gente hoje, respondendo às perguntas, temas livres. E ele tem como vice-candidata a professora e policial militar Esmênia. Acertei, né, direitinho? Ela gostou, ela que está assistindo gostou do Esmênia. Esmênia Miranda, muito bem. Candidato, o tempo passa a rodar a partir de agora novamente. E agora, então, o senhor vai responder as 3 perguntas que o senhor selecionou no primeiro bloco. A gente vai colocar agora, então, a partir da primeira escolhida por ele. Meu nome é Etilene, eu moro no São Francisco e gostaria de saber dos candidatos o que eles fariam para melhorar o nosso transporte público. Bom, Etilene, agradecer a tua pergunta, dizer que a gente já falou um pouco aqui sobre transporte público, mas tem outra coisa fundamental que a gente pode fazer para melhorar o nosso transporte público, que são a interligação dos bairros, as interbairros. Eu vou explicar para você. Nós temos muitos bairros de São Luís que, se você fizer uma pequena ponte, se você fizer uma pavimentação, fizer uma estrada, você vai fazer com que os carros e as motos possam se deslocar de um bairro para o outro sem ter que usar as principais ruas e avenidas. E qual que é a vantagem disso? A gente vai liberar as principais ruas e avenidas para que o ônibus passe. Eu falei um pouco atrás para vocês que um dos grandes problemas que a gente tem no transporte público é a velocidade operacional dos ônibus, que é de apenas 8 km por hora. É por isso que o ônibus demora para chegar na parada e você passa muito tempo na parada e às vezes não tem nem parada para você esperar. É por isso que o ônibus demora a viagem depois que você pega e muitas vezes o ônibus está lotado, porque o ônibus deveria andar de forma mais rápida. E qual que é a forma de fazer isso? Além de intervir
nessa situação de ligar os bairros para que carros, motos possam se deslocar pelos bairros através dessas interligações. Nós precisamos fazer os corredores de transporte. Mas corredores, deixo aqui de forma muito clara, corredores que sejam discutidos inclusive com os outros municípios da região metropolitana de São Luís. São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, para que a gente tenha espaços exclusivos para que o ônibus passe mais rápido. Porque a partir do momento que o ônibus andar mais rápido, você vai ter mais tempo para ficar com a sua família, você não vai precisar sair tão cedo de casa como precisa hoje. Então a questão do transporte público é fundamental que a gente faça essas intervenções. Por outro lado, reafirmar aqui nosso compromisso de ampliar a duração do bilhete único, e é muito importante, você sabe a importância tanto na ida como na volta, e o nosso compromisso de acabar com essa história de zerar o crédito da passagem. Mas ao lado disso, ainda se falando em transporte público, muito se fala, Kate, só da questão dos ônibus, dos carros, e esquece de uma figura muito importante, que é o pedestre, aquele que está caminhando nas ruas. Então, quando se fala de mobilidade, geralmente se fala de mobilidade urbana, mas nós temos que ter preocupação com a mobilidade humana, que são exatamente as nossas calçadas, que precisam ser requalificadas, reformadas, para que sejam acessíveis, para que a pessoa com deficiência possa ter a tranquilidade de andar em uma calçada em São Luís, e ao lado disso com os nossos ciclistas também. Por isso, assumi o compromisso em nosso programa de governo de implantar as ciclovias e as ciclofaixas em espaços seguros e que essas ciclovias e ciclofaixas sejam interligadas a outros modais de transporte, por exemplo, aos terminais de integração. Então, você que é da área Itaquibacanga, eu assumi o compromisso de construção de um terminal aí. Você vai poder sair da sua casa de bicicleta, deixar sua bicicleta no terminal e de lá pegar o ônibus e ao voltar para sua casa com a bicicleta. E assim nós vamos fazer em relação a toda a área de mobilidade urbana da nossa cidade. E para finalizar, ainda em relação ao transporte, com a preocupação que falei do pedestre que tem que ter, nós temos que sinalizar melhor a nossa cidade. A gente vê as nossas principais ruas e avenidas sinalizadas, mas isso tem que ser levado para os bairros, para as comunidades mais distantes. Eu lembro de um caso que eu fiquei muito triste, quando uma jovem faleceu no Jardim América porque foi atropelada em frente à feira de Jardim América, Kate, pela falta de uma faixa de pedestre. É tinta, gente, que pinta no chão para poder melhorar a segurança no trânsito. É dessa forma que a gente vai melhorar o trânsito como um todo. Não só o transporte coletivo, mas a vida daquele que precisa também caminhar e se deslocar através de bicicleta nesse momento tão importante. Muito bem, vamos colocar então na tela a segunda pergunta para que ele possa então responder. Meu nome é Edilson, moro no Centro Histórico. Qual é a tua proposta para o turismo? Edilson, eu já falei há pouco que o turismo é a forma mais rápida de gerar emprego. E São Luís não pode falar em turismo só em 2 meses do ano, que é na época do Carnaval e do São João. Nós temos que aprender com a experiência que deu certo em outras capitais. Se você for a Fortaleza, se você for a Recife, se você for até aí ao nosso lado em Teresina, você vai ver que durante a semana inteira tem alguma atração, tem alguma manifestação cultural se apresentando, tem algum incentivo que é feito pelo poder público para que o turista possa ter sempre, realmente, qualquer dia da semana, de segunda a segunda, algum evento para poder participar. Então eu assumi o compromisso de fazer cultura o ano inteiro em São Luís. Nós não podemos falar em turismo sem trazer ao lado a cultura. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. Parque da Jussara. Um momento importantíssimo. Quem é de nós aqui? Acho que você gosta de tomar jussara, não gosta, Kate? Quem é que não gosta de comer uma jussara com um camarão seco, com uma farinha? O Parque da Jussara só funciona 1 mês por ano, mas pode funcionar o ano inteiro. Então a gente tem que começar a fazer com que as nossas belezas e as nossas riquezas comecem a funcionar o ano inteiro. Olha só, no caminho do Parque da Jussara, antes você tem a sede do Bumba Meu Boi do Maracanã, que se tivesse funcionando o parque, se tivesse o turista passando, você poderia aproveitar aquele momento para vender o artesanato, você poderia aproveitar para ter a manifestação cultural. Isso é geração de emprego e renda. Portanto, é disso, dizer a você que o turismo será prioridade em nossa gestão. Nós vamos aliar a questão da cultura o ano inteiro, mas tem um outro lado muito importante do turismo: preparar a nossa mão de obra, preparar a capacitação e a qualificação daqueles que irão trabalhar no turismo. Por quê? Porque é preciso a gente tratar bem o turista para que ele volte. E por isso, em se falando em turismo, está lá em nosso programa de governo um outro compromisso, que é o programa Conhecendo São Luís. Quando você vai em alguma cidade como turista, é muito bom você ser recebido pelo morador da cidade que te explica onde estão os principais pontos turísticos, que te explica onde é um restaurante bom para você poder almoçar, mas você só consegue dar essa explicação se você conhecer.
E esse programa, Conhecendo São Luís, vai começar pelas escolas, fazendo com que os nossos alunos conheçam os nossos museus, conheçam a nossa história, conheçam a vida e a beleza e riqueza de São Luís para poder apresentar para quem vem de fora. Para que quem vem de fora saia falando bem e volte mais vezes aqui para deixar emprego e renda para a nossa cidade. Muito bem, vamos à terceira e última pergunta para que a gente volte então ao tema livre. Na sua tela. Meu nome é Erivaldo, moro na Ponta da Areia. Eu quero saber dos candidatos a prefeito aqui de São Luís, qual é a proposta que eles têm para a melhoria da saúde aqui em São Luís. Porque a gente vai marcar uma consulta aqui, a maior dificuldade. A gente vai para o SUS, aí passa, se a gente quer uma consulta rápido, passa 3, 4 meses para conseguir esse exame, aí é difícil. Erivaldo, a saúde é o primeiro item do meu programa de governo junto com a minha vice, professora Esmênia. É exatamente para demonstrar a importância e a prioridade que a saúde terá em nossa gestão. Você falou num ponto aqui que é muito importante, o verdadeiro suplício, o sofrimento que se tem para marcar uma consulta. Hoje, quem precisa de uma consulta precisa ser marcada na central de marcação de consulta. E depois de muita luta, quando consegue essa consulta, vai ter que realizar um exame. Aí precisa novamente entrar na fila da central de marcação de consulta. Depois que recebe o resultado do exame, que precisa voltar ao médico, precisa passar novamente na central de marcação de consulta. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos implantar as clínicas da família. As clínicas da família, você vai encontrar no mesmo espaço o médico que vai fazer a consulta e os exames básicos que você vai precisar. Eletrocardiograma, ultrassom, raio-x, exames de laboratório, para que, a partir do momento que o médico pedir e requisitar os seus exames, você já possa fazer no mesmo espaço esses exames, sem passar para o central de marcação de consulta. Essa experiência já deu certo em outras cidades e é essa experiência que nós vamos trazer para cá já a partir do ano que vem. As clínicas da família, para que você tenha uma ideia, resolvem até 80% dos problemas de saúde da população. E aquilo que não for resolvido nas clínicas da família, nós vamos criar os centros de especialidades médicas. A prefeitura já tem especialistas em seu quadro de pessoal. Então, se a clínica da família solicitar o atendimento de um cardiologista, de um ortopedista, de uma ginecologista, de um angiologista, ela vai ser encaminhado para o centro de especialidade médica. E lá no centro de especialidade médica, você vai ter a possibilidade de ter o seu atendimento completo, para evitar que você tenha que ir para uma unidade mista, para evitar que seu caso se agrave e você tenha que ser internado num socorrão. Mas se nada disso conseguir resolver ainda o seu problema, nós vamos implantar o programa Parceiros da Saúde. Você que me assiste sabe da minha luta e do meu trabalho junto ao Hospital Aldenora Belo. Há 10 anos, todos os anos, eu destino recursos para a compra de equipamentos ao Hospital Aldenora Belo. Então nós vamos ampliar, fortalecer essa parceria com o Hospital Aldenora Belo, com a APAI de São Luís, a quem eu sempre destino recursos, com a Maternidade Maria do Amparo, que foi fechada em fevereiro desse ano. E eu já assumi o compromisso de reabrir a Maternidade Maria do Amparo no ano que vem. Eu estive lá, falta só o pagamento de um kit médico, que custa algo em torno de 250 mil por mês, e os equipamentos da Maternidade Maria do Amparo. Uma maternidade importantíssima, que realiza em torno de 180 a 200 partos por mês. Vai voltar a funcionar. Se tem alguém que entende de saúde, que sabe trabalhar pela saúde, que já conseguiu recurso para a saúde, fui eu. Contem comigo que a partir do ano que vem, a Maternidade Maria do Amparo vai reabrir. Candidato, agora a gente passa a falar mais uma vez sobre temas livres e ainda há pouco o senhor falava sobre vida pública, a importância de expor, né, a vida do candidato, haja vista é público, né? Então, no seu entendimento, para quem está em casa, é importante que as pessoas entendam, né, quem são os candidatos postos. No seu caso, por exemplo, existe algum inquérito que investiga? O senhor hoje enfrenta algum tipo de inquérito, por exemplo? Kate, essa é uma fake news que veio da eleição de 2016. Eu tenho 15 anos de vida pública, vou repetir para vocês, 15 anos, eu nunca respondi a nenhum processo na minha vida, nenhum. Eu sou ficha limpa, mais do que ficha limpa, a minha vida é limpa. Suja é a campanha dos meus adversários, que tentam a todo tempo inventar uma fake news. Quando você vai registrar sua candidatura, Kate, você tem que apresentar todas as certidões negativas. Está lá na Justiça Eleitoral, certidão desde o Tribunal de Justiça daqui, da Justiça Estadual, até o Supremo Tribunal Federal. Todas elas estão escritas a mesma frase, nada consta. E é exatamente por isso que eu afirmo a você, tenha certeza, você tem um candidato que honra aquilo que é sério, que honra aquilo que é mais importante para você, que é a honestidade. Portanto, tenha certeza que o Eduardo Brade é ficha limpa,
tem vida limpa e é essa limpeza, esse compromisso sério com o dinheiro público que nós vamos levar para a Prefeitura de São Luís. Candidato, dinheiro público para a educação, por exemplo. 2021 está pertinho. Todos os candidatos prefeitos que forem assumir em 2021 vão ter um desafio grande que é a educação. Nas suas propostas, o senhor fala em disponibilizar tablets para as crianças e o senhor fala também de uma adaptação, né? Uma reestruturação da rede, principalmente porque não tem internet. Então, como de fato receber essas crianças em 2021 dentro daquilo que o senhor espera para a educação, tendo aí esse déficit que a gente já conhece? Kate, ano que vem vai ser um ano dobrado, né? Porque nós vamos ter que aproveitar da educação do ano que vem, mas também reforçar aquilo que não foi possível ser ensinado esse ano por conta da pandemia. O Conselho Nacional de Educação já autorizou que na educação do ano que vem, no ano letivo do ano que vem, você possa ter o sistema híbrido de educação. Ou seja, o aluno vai poder frequentar a sala de aula, mas também vai poder ter as aulas remotas. Em primeiro lugar, ao frequentar as salas de aula, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer as reformas, as intervenções necessárias na estrutura das nossas escolas, para que ela possa realmente ter água no banheiro, para que ela possa não ter mais goteiras, para que ela possa ter o básico funcionando para receber os alunos, os professores e a comunidade escolar. Por outro lado, em relação à parte remota, nós precisamos colocar internet nas escolas. Mais de 100 escolas da nossa capital, da nossa São Luís, não têm internet. Como deputado federal, eu já comecei a fazer isso. Já destinei uma emenda para implantar a internet em 20 escolas de São Luís. E vai começar pelas escolas da nossa zona rural que tem a maior dificuldade. Ao lado disso, com os recursos do novo Fundeb, que eu já disse que vão aumentar a partir do ano que vem, e com os créditos do Fundef, a partir do momento que começarem a ser liberados, mas principalmente com os recursos do novo Fundeb, é que nós vamos trabalhar para fornecer os tablets e entregar a possibilidade de que o aluno tenha uma educação de qualidade a partir do ano que vem, de forma remota, com a supervisão, com todo o ensinamento dos professores, mas com a tecnologia que é tão importante nesse momento. 2 minutos serão as suas considerações finais, você pode fazer. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Eu quero agradecer a você que está em casa me assistindo, que tem me feito em todas as pesquisas o candidato líder nessas eleições. Quero agradecer a confiança que você tem em nosso trabalho. Quero agradecer o carinho que eu recebo em todos os lugares por onde ando em São Luís. Quero agradecer do fundo do meu coração todo o apoio que tenho recebido. Eu sei o quanto é importante para vocês chegar no dia 15 de novembro e tomar a decisão de escolher o futuro prefeito de São Luís. Mas tenha certeza, nós estamos no caminho certo. Eu tenho a experiência necessária, eu estou pronto para ser prefeito de São Luís. Eu já fui gestor, já fui secretário municipal, já fui deputado estadual por 2 vezes, estou no meu 2º ano de deputado federal. Eu sou o deputado que mais já trouxe recursos para São Luís. Na área da saúde, além do Aldenor Abel e da APAI que falei para vocês, já trouxe recursos para a Santa Casa de Misericórdia, já trouxe recursos para o Hospital da Criança. Só para o Hospital da Criança foram 300 mil no ano passado para a compra de medicamentos e mais 1.200.000 para equipar um andar inteiro do Hospital da Criança. Trouxe recursos para a Rede Sara de reabilitação, e vocês sabem a importância que a Rede Sara tem no seu dia a dia no trabalho. Trouxe recursos para o Socorrão 1, para a compra de um aparelho de videolaparoscopia, para evitar fazer cirurgia de barriga aberta, para que você possa ter uma alta mais rápida, que o centro cirúrgico do Socorrão possa disponibilizar cirurgias mais rápidas e com risco menor de infecção. É por tudo isso, por já trabalhar por São Luís há 10 anos, que eu faço esse pedido a você. Me ajude a trabalhar agora como prefeito da nossa cidade. E tenha certeza, é isso que nós vamos fazer. No dia 15, é 19, vamos à vitória, que Deus nos abençoe e vamos comemorar, no domingo à noite, dia 15, a nossa vitória. Muito bem, terminou o seu tempo, agradeço a sua participação aqui com a gente. E claro, eu vou para um rápido intervalo, o último sabatinado será segunda-feira, será então o candidato Iglesio Moisés. Um instante só, eu estou voltando.
De volta com o nosso Hora D, claro, sempre para trazer para você as melhores dicas. Por isso é que eu te chamo agora. Olha, vamos conhecer a ProActiv Sanitização. Meu povo, controle de pragas. A gente precisa na nossa casa, né? Vou te contar o que é. É uma empresa especializada em sanitização, dedetização e a gente tem os serviços mais modernos possíveis, viu? E tudo isso para desinfecção com a utilização de produtos específicos no combate a vírus, bactérias, fungos e ácaros. Ideal para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e tantas outras. E a gente trabalha com produtos regulamentados pela Anvisa. E após a conclusão do serviço, a gente emite também, viu, um certificado de garantia para todos os clientes. Estamos prontinhos para poder te ajudar nesta nova fase. Assim, contribuindo, claro, para a saúde da sua família e dos seus colaboradores. Então pode entrar em contato agora pelos telefones 098-DDD, tá? 3264-0681 ou então você liga também no 989160841 e pode seguir a gente também nas redes sociais, @Proactiv Sanitização. E tem um e-mail, você pode mandar o e-mail proactivsanitização@gmail.com. Proactiv colaborando com a sua saúde. E saúde é aquilo que a gente tem interesse, a gente quer para a nossa casa e para a nossa família. Por falar nisso, vamos falar sobre saúde também, acompanhando agora os números para a Covid-19 em todo o estado. São 186.904 casos confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O boletim também aponta 179.833 pacientes recuperados e 4.101 mortes. 2.970 pessoas estão em tratamento, sendo 2.727 em isolamento domiciliar, 148 em leitos de enfermaria e 95 internadas em UTIs. Novas mortes foram registradas em Bacabeira, Balsas, Grajaú, Paulo Ramos, Paraibano, São Francisco do Maranhão, São Domingos do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras, São Roberto e Vitorino Freire, cada cidade com um óbito. Muito bem, fechando a semana e você vendo aí o destaque exatamente para a Covid-19 em todo o Maranhão. Agora eu deixo você com horário eleitoral gratuito. Na volta a gente retoma, tá, com informações das eleições 2020. A gente volta daqui 10 minutos. De volta, campainha soando. Não sei se você está chegando aqui só agora, mas a gente está no ar desde o meio-dia, levando informações para vocês numa série de sabatinas que termina segunda-feira com mais um candidato, portanto, o último candidato, o Iglesio Moisés, vai estar com a gente aqui na segunda-feira. E, claro, a gente segue por aqui mostrando para você os bastidores das eleições 2020. Muito bem, a gente começa destacando que o Tribunal Superior Eleitoral identificou sinais de irregularidades em 25 milhões de reais doados para candidatos. Até mortos e desempregados foi tema, inclusive, aqui do nosso Hora D há pelo menos 2 semanas atrás. E todo esse montante está na lista, viu? O repórter Ciro Mineiro tem os detalhes para a gente. Olá, Kate. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, esse levantamento foi realizado pela Justiça Eleitoral logo após a entrega das prestações de contas parciais dos candidatos, que aconteceu até o último dia 25 de outubro. Eu estou aqui ao lado do José Luiz Gama, que é advogado e também é cientista político. Luiz, na verdade, de acordo com a Justiça Eleitoral, com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, foram identificados indícios de irregularidades, principalmente em relação a doações realizadas supostamente por pessoas desempregadas. Quer dizer, isso não teria como acontecer. Uma pessoa desempregada, ela não pode ter como fazer doação para um candidato, não é isso? Bem, basicamente, a pessoa, para fazer doação para um candidato ou em campanhas políticas, ele pode doar até o limite de 10% sobre os seus rendimentos auferidos no ano calendário anterior. Caso a pessoa tenha declarado como isenta perante a Receita Federal ou não tenha declarado seu imposto de renda, perante a Justiça Eleitoral, considera-se até o limite de declaração do imposto de renda, que é R$ 22.800 e poucos reais.
fazendo o cálculo dos 10%, a pessoa poderia, mesmo declarando como isenta e sem rendimentos no ano calendário de 2019, ele pode doar até o limite de 2.800 e alguns quebrados. Ocorre que, caso a pessoa tenha declarado como isenta ou não tem nenhum tipo de recursos, a origem de recursos, ela fica um pouco suspeita em relação a fazer doações para campanhas. Então, tem que se colocar uma luz acima dessas declarações de campanhas eleitorais, cujo recurso foi de origem de pessoas desempregadas ou que tenham declarados que não tenham nenhum tipo de renda no ano calendário de 2019. Conversamos com o José Luiz Gama, ele é advogado e também é cientista político. E aí, Kate, fica aí, então, esse alerta, né? Principalmente para os candidatos em relação às prestações de contas, é preciso ter um cuidado, né? Exatamente para que esse candidato informe, né, todos os detalhes dessas prestações de contas, exatamente para que não se levante qualquer indício de irregularidade. E, claro, se for constatada qualquer irregularidade, claro, a Justiça Eleitoral tomará as providências cabíveis. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Obrigada, Ciro. Logo mais no Jornal da Difusora você acompanha a matéria completa. Eu fico aqui pensando e tentando fazer esse cálculo que não bate. Aliás, 25 milhões doados por desempregados e mortos. É estranho, né? E também assustador. Imagina uma pessoa que já morreu doando alguma coisa, é pra lá de assustador, né? E quem já não tem, tirar 10% daquilo que não existe, que não tem, para doar. Bom, são os nossos questionamentos maiores ainda da Justiça. Vai ter que bater essa conta de alguma forma, né? Olha, faltando um pouco mais de uma semana para as eleições do primeiro turno, o Bom Dia Maranhão vai realizar um confronto entre as propostas dos candidatos e, claro, mais uma oportunidade e ferramenta para que você possa, então, tirar as suas conclusões para aquilo que você quer para os próximos 4 anos. A partir de segunda-feira, os candidatos a prefeito de São Luís vão discutir ideias e propostas no Pinga Fogo do jornal Bom Dia Maranhão. Os confrontos começam às 7h15 da manhã, com duração de 30 minutos. Na primeira rodada, segunda-feira, vão debater os candidatos Bira do Pindaré e Duarte Júnior. Na terça-feira, Geisael Marques e Franklin Douglas. Na quarta, Rubens Júnior e Iglesio Moisés. E na quinta-feira, Neto Evangelista e Eduardo Braide. Na quinta-feira também será realizado o debate do programa Ponto e Vírgula, a partir de 9h da noite, com 8 candidatos e mediação do jornalista Ricardo Marques. Transmissão ao vivo pela TV Difusora, Portal MA10 e Rádio Difusora FM. Como eu disse ainda há pouco, mais uma oportunidade para que você possa, então, ter ferramentas e elementos que você junta tudo e escolhe da melhor forma possível. Afinal de contas, são os próximos 4 anos e nós vivemos aqui, né? Então, a gente tem que ter o melhor voto possível. Por falar nisso, você acompanha agora a agenda dos candidatos com imagem definida, inclusive, por meio de sorteio, na presença dos representantes de cada partido. O candidato do PSOL, Franklin Douglas, esteve na manhã de hoje na Associação do Ministério Público, onde assinou a carta Compromisso com a Infância e a Adolescência. Ele defendeu o fortalecimento dos conselhos tutelares. Subscrevi a carta Compromisso com a Criança e Adolescência e a Infância e Juventude aqui no Ministério Público e demais entidades. Dá para apoiar os 10 conselhos tutelares, o Conselho Municipal, ampliar o fundo que apoia as políticas para a infância e adolescência e efetivamente transformar a Prefeitura de São Luís numa cidade amiga da criança. Tenho esse compromisso com a cidade de São Luís e esse segmento. Os candidatos estipulados para hoje que não encaminharam a agenda, respectivamente, não foi exibido, portanto. Agora você confere a agenda dos candidatos à Prefeitura da nossa capital para hoje, sexta-feira. Bira do Pindaré, à tarde tem entrevista em emissora e assina carta compromisso no Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de São Luís. À noite, participa de sabatina do Vozes pela Educação. Silvio Antônio, à tarde tem agenda no Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos. Ainda no horário da tarde tem entrevista à Rádio Difusora e à noite, reunião com apoiadores. Geisael Marques, à tarde tem carreata do centro até a Avenida Guajajaras. Rubens Júnior, à tarde caminhada no Bequimão, Rio Anil. E carreata no Anjo da Guarda.
Neto Evangelista, à tarde tem gravação de entrevista em emissora de TV e faz caminhada com o candidato a vereador no centro. Franklin Douglas, à tarde, participa da assinatura de carta compromisso com os servidores públicos municipais. Participa de ato Estupro Culposo Não Existe, na Praça Deodoro. Na Praça Maria Aragão, participa de manifestação por justiça para Mariana Ferrer. Ainda à tarde, faz panfletagem em frente ao comitê na Beira-Mar. E à noite tem entrevista à emissora de rádio. Hertes Dias tem à tarde panfletagem no comércio da Rua Grande. Duarte Júnior, à tarde tem reunião na Associação Comercial do Maranhão e caminhada na Coab. À noite, encontro com a juventude na Praça Nauro Machado e ainda reunião com candidatos a vereadores. Os demais candidatos também que não enviaram a agenda até o fechamento desta edição não foi exibido, portanto. Agora a gente mostra o resultado de uma pesquisa de intenção de votos. Aliás, o Sistema Difusora tem feito isso, mapeado em todo o Maranhão. E hoje a gente mostra, portanto, do município de Raposa. Foi realizada pelo Instituto Qualitativa, tá? E aí a gente vai colocar na tela agora a pergunta que foi feita para os eleitores. Tá na sua tela já. Se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem estes, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Raposa, região metropolitana da nossa capital, tá? Aparece Ocileia Fernandes, do PSDB, com 39% das intenções de voto, seguida, portanto, de Eudes Barros, do PL, com 30%, Andréa da Colônia, PSD, com 16,9%, Padre Antônio Abençoado, do Solidariedade, com 3,1%, não sabe ou não soube opinar, 6,3%, nenhum nulo ou branco, 4,7%. Tá aí a pesquisa que a gente coloca para você, estimulada. E agora, mais um quadro aparecendo. Tribunal Regional Eleitoral tem o registro sobre o número 05979/2020. A fonte, você já sabe, Qualitativa, a empresa que fez a pesquisa, data da coleta 2 e 3 de novembro de 2020, nível de confiança 95%, a margem de erro 5% para mais ou para menos e o número de pessoas ouvidas, portanto, 320 pessoas. E agora a gente passa a falar sobre uma carta de intenções, de um encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Luís. Marcou hoje o lançamento e a adesão a esta carta aberta com os compromissos em favor da proteção integral de crianças e adolescentes. A política de atendimento para garantir os direitos de crianças e adolescentes é municipalizada, de acordo com o artigo 227 da Constituição Brasileira e o artigo 88 do Estatuto da Criança e Adolescente. A Carta Aberta do Sistema de Justiça da Infância e Juventude é um compromisso público dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Precisamos investir em políticas públicas para que nós possamos fazer com que mudemos essa triste realidade, onde temos mais de 15% da nossa população composta de adolescentes, muito deles à margem da cidadania e, portanto, nós convidamos todos os candidatos para este pacto da cidadania, aderindo à assinatura deste caso, para que possa ser alocado recursos. A pandemia da Covid-19 compromete direitos básicos, como a educação. A proposta do Ministério Público é dar prioridade a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Que os candidatos a prefeito de São Luís devem e podem assinar no sentido de se comprometer com a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é um regramento legal brasileiro, espelhado na Constituição e na Convenção Internacional de Criança e Adolescente, que deu o status de criança, adolescente e de cidadão. O documento estabelece 18 itens para que o prefeito eleito execute a proteção integral à infância e à juventude. Um desses itens é o repasse regular e periódico ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive com divulgação na internet e no Diário Oficial do município, para garantir as regras de transparência estabelecidas pelo ECA. As questões orçamentárias refletem funcionamento de conselhos, CRAs, CREAS. Segundo o Ministério Público do Maranhão, que conduz a elaboração do documento, este é um compromisso moral. Veja só, essa carta ela é um compromisso moral, ela não tem o efeito
de título executivo pelo sistema, mas cada promotor, como fiscal da lei, dentro da sua área de atribuição, poderá cobrar o cumprimento dessa medida. Dos 10 candidatos à Prefeitura de São Luís, 4 compareceram ao evento para a assinatura da carta aberta. Outros 3 foram representados pelas candidatas à vice-prefeita. 3 candidatos não compareceram. Tema extremamente importante. A gente falava essa semana sobre idosos, também teve uma carta de intenção assinada, agora crianças e adolescentes também. Mas olha, faltando 9 dias para as eleições, quase 150 milhões de eleitores no país estão aptos a votar agora, no próximo dia 15, primeiro turno das eleições. O repórter Ciro Mineiro vai entrar com a gente ao vivo agora para falar exatamente sobre esse assunto, detalhes. Ciro, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Sexta-feira, falar de eleições. É isso mesmo, Kate. Esse é o assunto do momento, né? E a gente não pode deixar de falar eleições 2020, né? Até porque o primeiro turno está bem aí, né? No próximo final de semana, nesse domingo, no outro, já é o primeiro turno das eleições. E é isso mesmo, como você bem disse, Kate, são quase 150 milhões de eleitores que estão aptos a votar no pleito de 2020, que elegerá prefeitos e vereadores em todo o país. Os cidadãos aptos são aqueles que apresentam situação regular na Justiça Eleitoral, ou seja, não têm pendências ou impeçam de exercer o direito ao voto. O Maranhão, Kate, tem hoje 4.758.629 eleitores aptos a votar em 2020. Destes, 51,9% são mulheres e 48,1% são homens, ou seja, mais da metade do nosso eleitorado é composto por mulheres. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, destes eleitores aptos, 184 tiveram um nome social impresso no título de eleitor e também no caderno de votação. Quanto ao número de eleitores com deficiência, há 26.242 aptos ao voto nas eleições deste ano. Da última eleição para cá, o número de eleitores aumentou em 147.382. Nova York do Maranhão é o menor colégio eleitoral, com 3.856 eleitores. São Luís é o maior colégio eleitoral, com 699.954 eleitores, seguido de Imperatriz, que tem 169.217 eleitores. Então, aí, Kate, informações precisas, né, sobre o aumento de eleitores aptos a votar nessas eleições de 2020, aqui no nosso estado e em todo o país. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio, desejando a você um excelente final de semana. Obrigada, Ciro. Ciro falando sobre eleições, e aqui no estúdio a gente continua, porque eu recebo agora o Coronel Souza Filho, ele que é comandante do 24 Bis. Coronel, seja muito bem-vindo. E a gente destacando aqui exatamente essas informações sobre eleições, eu já pergunto para o senhor como é que se comporta então o Exército durante esse período, já que está destinada aí a segurança para pelo menos 98 municípios do Maranhão. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos os telespectadores do Hora D. Nós agradecemos ao Grupo Difusora por esse convite para nós podermos nos dirigir à sociedade maranhense. Sim, como você disse, são 98 municípios solicitados a presença de tropa federal por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão e já aprovados pelo TSE. Dessa forma, o Comando Militar do Norte, que é o nosso comando maior, que é sediado em Belém, é responsável pelos estados do Pará, do Amapá, do Maranhão e do norte do estado do Tocantins, já está trabalhando com esses números para finalizar os planejamentos necessários e passar para a nossa brigada, que é sediada em Macapá, e passando os planejamentos da nossa área de responsabilidade aqui no estado do Maranhão, de forma a prover a presença da tropa federal em todos esses 98 municípios. Aqui no estado do Maranhão nós temos 2 batalhões do Exército Brasileiro, o 24 Bis, fica sediado aqui em São Luís, e o 50 Bis, que fica sediado na cidade de Imperatriz. Os planejamentos estão sendo finalizados, como eu já falei, de forma que essas tropas, inclusive, possam ser reforçadas com tropas vindas de fora, a fim de atender a todas as demandas relativas a esses municípios. Além disso, desde o mês de julho,
Nós estamos em tratativas com o desembargador Tairone, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, bem como com a coordenação dos órgãos de segurança pública, através do Coronel Nilson, do Comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão, a fim de que nós possamos coordenar o emprego de todas as forças e permitindo que a população ela tenha um ambiente mais tranquilo e seguro para exercer o seu direito ao voto. Muito bem, já tem data para começar a destacar as tropas, então, para esses municípios? E na sua avaliação, vai ter algum município que vai precisar de uma atenção mais redobrada? No momento, o processo eleitoral de eleições municipais aqui no estado do Maranhão, ele tem assim, um histórico de ser um processo eleitoral de ânimos acirrados, né? Motivo pelo qual, inclusive, o número de solicitação de municípios esse ano foi até maior do que durante o período anterior de eleições governamentais e presidenciais. Mas nós não visualizamos, no momento, algum município que tenha uma situação mais crítica. Porém, o desdobramento das tropas depende muito da distância dos municípios. Nós temos municípios próximos daqui da capital ludovicense, onde as tropas deverão chegar ali praticamente no dia anterior. Mas alguns municípios são bastante distantes, distâncias longas de mais de 400, 600 quilômetros de distância, que vai exigir um deslocamento talvez ali já no meio da semana que se aproxima. Muito bem, entre os municípios tem São Luís, capital, que também vai ter, então, esse reforço, digamos assim. Para São Luís, tem alguma operação diferenciada ou não? Não, nós estamos apenas aguardando, nós fizemos um contato, inclusive hoje, a sua pergunta é muito pertinente, com o TRE, só para verificar junto ao juiz eleitoral responsável pela solicitação, quais os bairros onde efetivamente se visualiza a necessidade de um reforço de presença de tropa federal, de forma a nós podermos atender essa demanda, mas esse atendimento é justamente com base nessa coordenação com os órgãos de segurança pública e o Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, uma força-tarefa montada aí, todo mundo em conjunto, para levar e garantir essa segurança. Todas as instituições estão trabalhando de maneira muito sinérgica, de forma a levar a população à tranquilidade para exercer o seu direito ao voto. Eu lhe agradeço hoje estar aqui trazendo essas informações para o nosso público. A gente está aí há 9 dias das eleições e, claro, que garantir essa tranquilidade é extremamente importante. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e desejamos um bom final de semana à população maranhense. Muito bem, eleições 2020. Muito bem, agora eu só vou me despedir de vocês, agradecendo a semana, a companhia. Muitíssimo obrigada, logo mais Jornal da Difusora. A letrinha vai subir e eu desejo que o seu fim de semana seja de paz, abençoado com aqueles que você ama. Tchau, Maranhão, obrigada. Beijo.